Olá, Luciana Medeiros, estou aqui com mais um Despertando a Sua Sensibilidade. E o que eu quero trazer? Hoje são 16 de abril e é um dia que eu considero muito importante, que é o Dia da Voz, né? Ainda que não sejamos profissionais da voz, oradores, artistas, palestrantes, a voz é um elemento muito importante na nossa vida, né? Através da nossa voz, a gente faz com que o outro se sinta agredido ou abraçado. Não é à toa que tem uma frase que diz, né? Que que a palavra, que o verbo feriu mais que o fel. Olha a importância aí do nosso verbo e da nossa voz, de verbalizar. No princípio, Deus era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas por ele foram feitas. E assim sucede aí o livro de João, né? Lembrando realmente, remetendo que o Verbo, ele é muito poderoso. E o Verbo, a nossa palavra, ela vem impregnada de emoção, de sentimento e de intenções, e ele vai criar coisas na nossa vida. Só da gente verbalizar um bom dia, como que você está? Quando a gente fala de um evento que nos aconteceu, formam imagens mentais na cabeça do nosso interlocutor, do nosso ouvinte. Então, assim, cuidar da palavra, o que a gente fala, para que ela seja edificante ou vá ferir uma pessoa. E o que eu quero trazer para você? O que a gente tem que ter em mente? Que quando a gente fala, a nossa voz, ela é considerada uma impressão digital. Você sabe que a impressão digital, nem seu filho, nem o irmão gêmeo tem uma impressão digital igual. E a voz também é assim. Nem seu irmão gêmeo vai ter a sua mesma voz. A mãe sabe diferenciar, porque vão ter características de cada um que é muito própria. Então ela é sua, ela é o seu diferente no mundo é a sua voz. Algo interessante que aconteceu comigo, nem estava no meu roteiro aí, lembrei. É, Tem menos de uma semana, né? Como todo mundo tem saído muito pouco, eu também estava passeando com a minha filha. Aí eu falei, filha, faz tal coisa. Só que eu falo muito alto, né? Aí a menina falou, Luciana! Gente, ela falou, a voz não mudou. Sem brincadeira, eu não a vejo tem mais de 20 anos. E ela me reconheceu sem me ver, sem ver meu rosto, sem ver minhas costas, sem nem ver nenhuma sombra. Ela gritou porque ouviu a minha voz. Então, realmente, a voz é algo muito marcante. E aí ela vem impregnada de como falar e o conteúdo que a gente fala. Então, aí eu quero te trazer na verdade, entre 3 e 4 dicas aí para a gente cuidar da nossa palavra melhor no nosso dia a dia. Primeira coisa, atenção ao que se fala, né? Sempre, quando a gente fala, cria imagens mentais, tanto na nossa mente quanto na mente de quem está falando, né? Então, ter muito cuidado com o que a gente fala. Outra coisa é o como fala. Até se diz em vendas, por exemplo, que o que pesa não é necessariamente só o que você fala, mas como fala. A pausa, a emoção que vem impregnada nela, se ela tá automatizada, se ela você tá sentindo cada palavra, isso aí é muito importante, até mais do que o que você fala. Outro ponto também, cuidado com as fofocas. Existe hoje em dia, né, não é cientificamente provado, mas existem algumas medidas de frequências de atitudes, de ações, e tem algumas palavras que só a palavra em si, ela já te coloca em frequências muito baixas, muito pesadas, né? Então, a boa palavra, ela vai elevar a sua frequência, e com isso te afasta até mesmo de doenças, de dificuldades, de maiores problemas, só do uso sábio das nossas palavras no dia a dia. Então, ter muito cuidado com isso. A fofoca, gente, é algo bíblico. Na própria Bíblia tem vários livros em que cita o quão mal o ímpio e o fofoqueiro faz ao ambiente onde ele se encontra, né? Tem até uma frase, um ditado. Recentemente eu vi de um livro de liderança o autor falando, mas eu não vou atribuir a ele, porque é quase que um ditado popular, que diz assim: 3 tipos de conversas.
A pessoa de baixa, ela fala de pessoas. A pessoa média, ela fala de si. E a pessoa elevada, ela fala de coisas, de projetos, de aspirações, do que ela está buscando. Ela não fala de pessoas. E se a gente for parar para pensar, a gente não tem tempo nem de cuidar da nossa vida, a gente vai ter tempo de cuidar da vida do outro, né? Então, a fofoca, automaticamente você baixa o seu nível de frequência, você torna o ambiente onde você se encontra com a fofoca um ambiente muito pesado. E, por último, o ler, né? Ler e escrever vai nos tornar melhores comunicadores. Porque, na verdade, os nossos sentimentos, eles são muito, muito grandes. E o vocabulário, ele não consegue preencher tudo que a gente sente. Então, quanto mais palavras a gente conhece da nossa língua, mais a gente consegue expressar. Vou te dar um exemplo. Parece bobo, mas você vai ver que tem tudo a ver. O WhatsApp. Quando eu comecei a utilizar o WhatsApp alguns anos atrás, eu não conhecia os emotions, eu não conhecia toda a possibilidade de acentuação. Hoje tem o bonequinho com a máscara. Então, todos esses elementos que a gente utiliza, o recurso visual, a pontuação, o espaço, o jeito de falar, a palavra caixa alta, tudo isso vai chegar de uma forma expressando o sentimento. Quanto mais eu conheço aquele recursos visuais ali do WhatsApp, melhor eu me comunico com a pessoa, melhor eu consigo exprimir meu sentimento, seja com emotion, com as palavras e os recursos. Da mesma forma, quanto melhor eu conheço os recursos da minha língua, melhor eu consigo expressar aquilo que eu tô sentindo, melhor a minha mensagem chega, né? E é isso, né? É o dia da voz pra gente refletir mesmo o verbo, através do verbo a gente cria na nossa vida e de quem está ao nosso redor. Te desejo ainda mais sucesso e sensibilidade na sua vida e obrigado por ter ficado comigo até o final.